Olá pessoal, eu sou o professor de matemática Leonardo e hoje nós vamos preencher a tabela dos ângulos notáveis, tá? Colocando aí o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Aqui eu fiz um desenho, né? Primeiramente um desenho. E você tem aqui vários triângulos, certo? E eu tenho um ângulo alfa, né? Então eu coloquei aqui o cateto oposto ao ângulo alfa, o cateto adjacente, né? E a hipotenusa, né? Que é o lado oposto ao ângulo reto. Ok, gente? Então é interessante aí compreender as partes que compõem um triângulo retângulo, tá? Daí, essas nomenclaturas, seno, cosseno e tangente, nada mais são do que a razão, né, dos lados correspondentes. Visto que, como eles são triângulos semelhantes, que reparem que todos os triângulos eu tenho o ângulo alfa e também tenho o ângulo reto, né, pelo caso de ângulo-ângulo. Então, os seus lados são proporcionais, tendo assim a razão dos lados correspondentes uma constante, tá? Então vamos lá, vamos achar os valores aí do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Primeiramente, eu fiz um triângulo equilátero, tá? E eu atribuí os lados, tá? Igual a L aqui. Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou colocar a altura deste triângulo. Vou tracejar aqui de forma simétrica aqui, tá? Esse triângulo equilátero. Logo aqui eu terei um ângulo de 90 graus, tá? Então essa parte aqui ela representa a altura deste triângulo. Então o que eu tenho que achar? Eu tenho que achar a altura, certo? O H em função de L. Então vamos determinar isso aí. Está meio desfocado. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Melhorou um pouquinho. Então eu tenho aqui o L, né? Nessa parte aqui, como eu fiz essa divisão, eu vou ter isso aqui sendo L sobre 2, né? Que é a metade de L, tá? Então eu tenho a hipotenusa aqui e eu tenho os dois catetos aqui. Então eu vou fazer aqui L ao quadrado vai ser igual a colocar aqui L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Então eu vou transformar isso aqui, eu vou elevar isso aqui ao quadrado e vou passar por outro lado, isolando somente o H. H ao quadrado. Então vai ficar aqui H ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Tá? A única diferença que eu fiz foi deixar o H do outro lado para facilitar. Daí agora eu vou fazer o MMC. Então eu tenho aqui o MMC de 1 aqui, 4 é 4. Então eu vou fazer direto, né? Que vai ser 4L ao quadrado menos L ao quadrado, que vai dar 3L ao quadrado. Passando o quadrado para o outro lado em forma de raiz, então eu terei 3L ao quadrado sobre 4, que vai dar aqui H igual a L raiz de 3 sobre 2. Então determinamos o H.
é L raiz de 3, L vezes raiz de 3 sobre 2. Não ficou visível, vou colocar aqui. L que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Tá? Esse aqui é o H. Bom, agora nós podemos achar aí o seno, cosseno e tangente. E já conseguimos encontrar o cateto oposto, né? Neste triângulo aqui, né? O lado oposto a esse ângulo de 60 graus. Então vamos lá. O seno, então vou escrever aqui o seno de 60 graus, né, será igual ao que? O cateto oposto sobre hipotenusa. Então o cateto oposto é o H, que é justamente o L raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa, que é o L. Então você tem o L aqui, né? Reparem que isso aqui também é uma fração, eu posso representar dessa forma. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então eu posso cancelar esse diretamente, né? Esse L com outro L, então vai ficar raiz de 3 sobre 2, certo? Então encontramos o seno. Cosseno de 60, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então você tem aqui o cateto adjacente, que é justamente o L sobre 2, sobre hipotenusa, que é o L, né? Então você teria aqui, você pode cancelar o L. Então você terá aqui 1 sobre 2. Tangente de 60. Então você tem cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então você tem L raiz de 3 sobre 2 sobre L sobre 2. Então você pode cancelar esse L com esse L e esse 2 com esse 2. Então você tem raiz de 3. Muito bem. Vou fazer agora a tangente de 30, para depois explicar aqui de forma mais fácil como você acha o seno de 30 e o cosseno de 30. Bom, tangente de 30, né? Porque como eu dividi esse ângulo aqui no meio também, eu tenho que isso aqui representa 30 graus. Tá, pessoal? Então a tangente é esse lado aqui, né? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então vai ficar L sobre 2, tangente de 30, L sobre 2 sobre L raiz de 3 sobre 2. Bom, aqui eu posso cancelar esse L com esse L e esse 2 com esse 2 também, ficando 1 sobre raiz de 3. Tá? Na matemática, é comum não trabalhar um número em forma de raiz no denominador. Então, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3, não alterando essa fração. Então, você terá aqui raiz de 3 sobre 3. Achamos aí a tangente de 30 graus. O seno e o cosseno tem uma regrinha na matemática, né, que se eu tenho dois ângulos complementares, o seno de um será o cosseno do outro e vice-versa. Então eu tenho o seguinte: sejam alfa e beta complementares,
alfabeta complementares, né, ângulos complementares, o seno, vou colocar aqui, seno de alfa vai ser igual ao cosseno de beta. E seno de beta será igual ao cosseno de alfa, tá? Complementares, por quê? Porque são ângulos somados, que eu terei aí um ângulo de 90 graus. Realmente, 60 mais 30, 90 graus, tá? Então, para simplificar mais cálculo. Então, se eu sei que o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, né? Também será o cosseno de 30 graus. Então, posso colocar aqui. Isso aqui é cosseno de beta, será igual a raiz de 3 sobre 2. Certo? O seno de um é o cosseno do outro. E a mesma coisa também com o cosseno, né? O cosseno de 60 vai ser igual ao seno de 30, que é o complementar. Então você tem que seno de 30, seno de 30 será igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2. Aqui, eu vou substituir aqui, tá? Vou colocar aqui da forma também cosseno, colocando o ângulo, né? Cosseno de 30 vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, tá? É melhor dessa forma. Então eu vou destacar aqui os outros dois valores, tá? Que aqui eu coloquei beta, representa aqui o 30 graus. Bom, agora nós vamos fazer com o ângulo. Bom, pessoal, continuando o nosso estudo, então nós temos agora que achar aí o seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. Então eu fiz um desenho aqui de um quadrado, tá? Então, reparem que ele tem os lados igual a ele, certo? Eu quis representar somente desses dois lados aqui, porque o que interessa pra gente é esse triângulo retângulo, ok? Um ângulo de 90 graus, dois ângulos de 45 graus. Aqui, logicamente, vai ser a diagonal, né? Que é igual a L vezes raiz de 2, tá? Então, nós vamos agora determinar aí o seno. Então, vou colocar aqui, ó, seno de 45 graus. É o que? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ficar L sobre L raiz de 2. Como eu sei que eu posso cancelar isso aqui, ficando 1 sobre raiz de 2, né? Então, eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Daí eu vou ter que seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Vamos então cosseno agora. Cosseno. Cosseno de 45. Então eu vou ter aqui cateto adjacente sobre... É a mesma coisa. Na verdade, como eles são complementares, né? Dá no mesmo. Então
raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 graus, cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é L sobre L, que vai ser igual a 1. Então, conseguimos encontrar. Tá, pessoal? Vamos preencher finalmente essa tabelinha dos ângulos notáveis, certo? Eu só mostrei aqui para vocês trabalhando com a matemática, né? Aquilo que nós já estudamos, que nós conhecemos, né? A parte do princípio, certo? Mas essa tabela aqui é interessante que vocês memorizem ela, tá? Principalmente antes de fazer um Enem, um vestibular, porque sempre cai. E quando envolve os ângulos notáveis, tá? A questão não oferece o resultado certo no enunciado, tá? Ele não expõe referente aos ângulos notáveis, ok? Então vamos preencher, né? Seno de 30, 1 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, sobre 3, 45, então, o seno, raiz de 2 sobre 2, cosseno também, raiz de 2 sobre 2, e tangente chegou a 1. De 60 você tem aqui seno de 60, raiz de 3 sobre 2, né? O cosseno de 60 é 1 sobre 2, e a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Prontinho. A tabelinha dos ângulos notáveis.